Com os altos preços dos combustíveis, você pode pensar: seria possível fazer meu próprio combustível para assim poder poupar dinheiro? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Tirolês V8, revisado e narrado por Coreia com K. Quero aqui contar a história de um combustível que foi muito utilizado no passado para movimentar veículos, mas atualmente é proibido e muita pouca gente sequer já ouviu falar dele: o gasogênio. O gasogênio, também conhecido como gás de madeira, gás de carvão ou gás pobre, foi inventado em meados dos anos 1920 pelo engenheiro francês Georges Christian Peter Humbert. O sistema consiste basicamente na queima de madeira ou carvão em uma caldeira de baixa pressão com fornecimento de ar limitado. Isso causa uma queima incompleta e a oxidação da matéria-prima, gerando assim um composto de gases inflamáveis chamados gás de síntese. O gás de síntese é uma mistura genérica de gases que pode variar conforme o tipo da matéria-prima utilizada, mas são tipicamente compostas por gases como monóxido de carbono, nitrogênio, dióxido de carbono, hidrogênio e metano. Esses gases são então canalizados para o motor do veículo passando por uma série de filtros para serem utilizados como combustível substituto à gasolina. Tornou-se muito popular em veículos de passeio, transporte de pessoas e de cargas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, praticamente todo o combustível disponível no mundo estava sendo direcionado para os esforços de guerra. Isso causou uma enorme escassez e racionamento dos combustíveis derivados do petróleo para o público civil. Por ser um sistema relativamente leve e compacto para os padrões da época, era facilmente adaptável em qualquer veículo movido a gasolina. Isso possibilitou que pessoas comuns continuassem a utilizar seus veículos, sem depender desse combustível que estava sendo utilizado para outros propósitos. E vejam só, sua construção chegou até a ser incentivada por vários países. Isso porque os governos da época estavam mais preocupados com os esforços de guerra estarem supridos de combustíveis do que com a população em geral. Inclusive, até a ONU chegou a lançar uma espécie de manual de instruções de como construir e operar esse sistema com segurança, o FAO 72. Esse manual pode ser encontrado até hoje na internet. O mesmo aconteceu também aqui no Brasil. O ditador esquerdista Getúlio Vargas, também conhecido como Gordinho Suicida, criou a CNG, Comissão Nacional do Gasogênio. A comissão tinha a função de regulamentar e incentivar a construção e uso do sistema de gasogênio em veículos, máquinas agrícolas, geração de energia elétrica, entre outros. Mas como nem todo mundo tinha conhecimento técnico e ferramental para criar seu próprio kit de conversão, rapidamente a iniciativa privada passou a fabricar e instalar esses kits nos veículos das pessoas. Até mesmo as corridas de carros que estavam suspensas devido à falta de gasolina, que na época era importada, voltaram a acontecer com o uso do gasogênio. Mas no ano de 1953, o governo de Getúlio Vargas criou a estatal Petrobras, e com ela vieram diversas regulamentações e leis que proibiram pessoas comuns de produzirem seu próprio combustível. Inclusive, o gasogênio foi proibido, tanto para usar em seus carros quanto para usar em suas casas. Muito provavelmente, o governo percebeu que com o fim da guerra e a retomada da economia mundial, haveria uma grande demanda por combustíveis. Então, resolveu criar o seu próprio monopólio de petróleo, para assim poder tirar ainda mais dinheiro das pessoas. Tal monopólio, diga-se de passagem, segue até os dias atuais. Hoje em dia, pelas leis ainda em vigor, se fossem seguidas à risca, ninguém poderia sequer produzir sua própria lenha, extraída de sua propriedade particular. Sem uma autorização específica do governo, você corre um grande risco de ser indiciado por crime ambiental, caso alguém o denuncie. Você também não pode produzir seu próprio álcool ou gás através da decomposição e fermentação de matérias orgânicas, sem uma autorização do governo. Isso porque, segundo o Estado, a atividade de produção de combustíveis tem que ser regulamentada e controlada pelo bandido estacionário. É para sua proteção, para proteger o mercado, para evitar danos aos veículos das pessoas por usarem combustíveis fora do padrão, alegam os burocratas. Sabemos que o gasogênio é uma tecnologia muito ultrapassada e altamente poluente para os padrões atuais, além de ser perigoso carregar uma chama acesa em um veículo em movimento. Também sabemos que a produção de álcool e gás são atividades complexas e um tanto quanto perigosas de serem realizadas por pessoas ou empresas sem as devidas capacitações e cuidados. Mas o que eu quero mostrar com este artigo são duas coisas. Primeiro, é como quando o governo não está interessado ou não vê vantagem em resolver um problema, ele joga esse problema para as pessoas se virarem como puderem.
E mais tarde, quando percebe que pode tirar alguma vantagem desse problema, simplesmente proíbe as pessoas de resolverem por conta própria, alegando ser para proteger você ou o mercado. Segundo, imagine como seria o mercado de combustíveis se qualquer pessoa ou empresa, seguindo as regras e padrões já estabelecidos em comum acordo no mercado, pudessem produzir seu próprio combustível. Essas empresas poderiam utilizar recursos renováveis, como por exemplo lixo orgânico, para produzir combustíveis mais baratos e menos poluentes. Logicamente, isso causaria um grande aumento na concorrência, o que levaria a preços mais justos aos consumidores. Por exemplo, um criador de porcos poderia usar a decomposição das fezes dos seus porcos para produzir gás que poderia ser transformado em combustível. O gás, então, poderia ser armazenado em tanques e depois distribuído, através dos postos, para as pessoas utilizarem seus meios de locomoção movidos à explosão interna. Essa tecnologia é tão antiga que já foi representada no filme Mad Max, além da Cúpula do Trovão, de 1985. Atualmente, ela é apenas utilizada em algumas novas usinas de geração de energia elétrica como alternativa menos poluente aos combustíveis fósseis. Por sorte, para o futuro próximo temos os carros elétricos, que podem nos livrar dos altos preços e do monopólio estatal de combustíveis. Também já é possível carregar o seu veículo elétrico através de placas solares instalados nos telhados das casas. Infelizmente, essas tecnologias ainda são muito caras, mas com o barateamento, em breve, no Ancapistão, as pessoas poderão fabricar o seu próprio combustível, sendo ele feito através de gasogênio, fezes de animais ou com o resto de biritas dos alambiques. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique